E se, da noite para o dia, estourar uma guerra, o preço do petróleo disparar, a inflação voltar com força, os pedidos forem cancelados e os investidores retirarem seu capital, o que você faria? Enquanto o mundo se abala, o empreendedor cristão não tem o direito de desistir. Você é chamado para permanecer firme em meio à tempestade, agir com sabedoria e transformar sua empresa em um celeiro de José para a comunidade. A lição de hoje vai te mostrar como fortalecer a fé para não tremer diante de más notícias, como gerenciar riscos financeiros, diversificar investimentos e ainda assim honrar os valores bíblicos. Como transformar o lucro em bênção, levando esperança a lugares sedentos de paz. Estrela, não faça negócios apenas para sobreviver. Faça negócios para provar que o seu Deus está vivo e reina soberano. Esteja pronto, pois as verdadeiras oportunidades são para aqueles que estão despertados. Bem-vindo a Negócio de Fé de 7 Dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é criada para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Estamos comprometidos em orar para que o seu negócio cresça e prospere. Mergulhe nas lições de hoje para descobrir como fortalecer sua fé, para que você não se abale diante de más notícias. Conflito Israel-Irã, um alerta e uma lição estratégica para líderes empresariais cristãos. Em 13 de junho de 2025, Israel lançou inesperadamente uma operação de grande escala chamada O Leão Desperta, mirando instalações nucleares e militares estratégicas do Irão. O resultado? Pontos-chave foram destruídos e vários comandantes de alto escalão da Guarda Revolucionária Islâmica foram mortos, incluindo Hossein Salami, uma figura de destaque, segundo confirmação da Reuters. O Irã não ficou quieto. Horas depois, uma chuva de mísseis atingiu Tel Aviv, Haifa e bases militares israelenses. Números frios da NPR silenciaram o mundo. Pelo menos 14 mortos e dezenas de feridos. O Iêmen também entrou na briga, com rebeldes Houthis lançando mísseis em apoio ao Irã, tornando o cenário ainda mais caótico, com múltiplos interesses e conspirações entrelaçados. Isto não é uma tempestade aleatória, é o ápice de uma rivalidade alimentada por décadas. O Irã há muito fornece apoio e treinamento a grupos armados como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, criando um cerco de múltiplas frentes contra Israel. Enquanto isso, Israel vive em alerta máximo, temendo o programa nuclear iraniano que, segundo várias fontes, poderia permitir a produção de uma arma nuclear em apenas uma semana. Consequências em meio à fumaça, um ensaio estratégico para empresários cristãos no contexto do conflito Israel-Irã. Este conflito não deixou apenas ruínas no Oriente Médio, mas também números dolorosos gravados na consciência global. O Irã relatou 224 mortos, em sua maioria civis, enquanto Israel confirmou 14 mortos. Cada número representa uma família destruída, um choro ecoando pelos noticiários, um golpe na consciência da humanidade. O mundo não perdeu apenas vidas, também tremeu nos relatórios financeiros. O Brent subiu 2,9% para 76,37 dólares o barril, Reuters. Um número aparentemente pequeno, mas com impacto em cada bomba de combustível, cada caminhão de carga, cada fatura de frete que uma empresa precisa pagar. Para gerentes de produção, logística e cadeia de suprimentos, este é um lembrete claro. Uma faísca no Oriente Médio pode incinerar o planejamento financeiro de um trimestre ou de um ano inteiro. Parte 2. A profecia em Ezequiel 38. Contexto profético. Ezequiel 38, versículo 1 a 6, apresenta uma visão profética de uma poderosa aliança, liderada por Gog, da terra de Magog, que invadirá Israel nos últimos dias. Embora escrita há milênios, a lista de nações ainda hoje surpreende estudiosos pela impressionante correspondência. Magog, Meseque, Tubal, frequentemente associadas por comentaristas bíblicos, como o Enduring Words, a territórios da atual Rússia ou Turquia.
Pérsia, indiscutivelmente o Irã moderno, dominando as manchetes com tensões nucleares e seu papel central em conflitos no Oriente Médio. Cush, Puti, identificados como regiões como Sudão, Etiópia e Líbia, nações da costa sul do Mediterrâneo, historicamente ligadas a conflitos militares. Gomer, Bet Togarma, possivelmente áreas da Turquia ou regiões setentrionais, cruciais em cálculos geoestratégicos. A profecia não se limita a listar nações, ela descreve uma invasão em larga escala contra Israel, terra central na aliança e no plano redentor de Deus. Mas o que torna a profecia grandiosa não é a guerra em si, mas a intervenção divina. Naquele dia, haverá um grande terremoto na terra de Israel. Chamarei a espada contra Gog em todos os meus montes. Executarei juízos sobre ele com pestilência, sangue, chuvas torrenciais, pedras de granizo, fogo e enxofre. Ezequiel 38, versículo 18 a 23. Para o crente fiel, isto não é apenas um cenário de guerra apocalíptica, mas uma prova viva de que quando as trevas se levantam com mais força, Deus manifesta seu poder de forma ainda mais gloriosa. Muitos teólogos creem que essa batalha ocorrerá na fase final da história humana, possivelmente logo antes ou durante a Grande Tribulação, quando nenhum reino ou aliança conseguirá frustrar os propósitos eternos do Senhor. Relacionando com o conflito atual, cautela para não perder o foco da visão. O fato de o Irã, Pérsia, desempenhar um papel central no recente conflito Israel-Irã faz muitos perguntarem: será que isto está preparando o cenário para Ezequiel 38-39? A pergunta é legítima, mas não podemos tirar conclusões precipitadas. É preciso discernimento para não confundir eventos atuais com o cumprimento final da profecia. Parte 4. Riscos emergentes, um espelho de alerta para líderes cristãos. Ninguém pode negar, o conflito Israel-Irã abriu uma porta repleta de riscos sobrepostos, correntes subterrâneas que podem afundar uma economia ou despedaçar um plano de negócios em questão de horas. Portanto, como líder cristão, permaneça vigilante, fundamente suas estratégias numa fé inabalável, administre seus recursos com sabedoria e, acima de tudo, construa negócios que proclamem que o seu Deus reina, mesmo em tempos turbulentos. Enxergue claramente esses riscos. Forte escalada nuclear. Fontes de inteligência são unânimes em afirmar que o Irã tem capacidade de produzir uma arma nuclear em apenas uma semana. Um único passo em falso pode transformar um conflito localizado em uma guerra nuclear, ameaçando não apenas a região, mas o mundo todo. Porta guerra regional. Hezbollah no Líbano, rebeldes Houthis no Iêmen, até mesmo a Síria, todos são peças de xadrez prontas para serem ativadas. Assim que entrarem em ação, o fogo da guerra se espalhará por todo o Oriente Médio, anulando qualquer esforço diplomático e agravando ainda mais a crise humanitária. Mundo todo, crise econômica. O Brent subiu 2,9%, um número que parece pequeno, mas no mercado de petróleo frágil pode iniciar um efeito dominó. Custos de combustível disparam, transporte e logística encarecem, a inflação explode e o risco de recessão global se torna muito real. Desastre humanitário. 224 iranianos mortos, 14 israelenses mortos. Esses números frios são apenas o começo. Milhares de feridos, dezenas de milhares já desalojados ou a caminho de fugir. Uma nova crise de refugiados pode surgir, aumentando a pressão sobre países vizinhos e organizações de ajuda internacional. Volatilidade do mercado. Nenhum mercado é imune à instabilidade geopolítica. Um míssil caindo em Tel Aviv pode derrubar o Nasdaq. Um ataque a uma refinaria pode fazer o Dow Jones despencar. Investidores globais estão em suspenso e as empresas precisam ter cenários de sobrevivência prontos. Certo, lição para o empresário cristão. Transforme risco em estratégia preventiva. Nesse contexto, o empresário cristão não pode ser anestesiado por manchetes sensacionalistas, nem paralisado pelo medo. Em vez disso,
Encare o risco como um mapa. Cada variação no mercado, cada relatório sobre petróleo, cada cúpula fracassada, tudo é final para ajustar o portfólio de investimentos, otimizar a cadeia de suprimentos e fortalecer o fundo de reserva. 2. Haja como José. Antes dos 7 anos de fome, José encheu os celeiros. Hoje, o empresário cristão deve encher o celeiro de conhecimento, reforçar redes de fornecedores e manter capital de giro saudável. 3. Ore e semeie esperança. Quando o mercado entrar em pânico, o empresário cristão é quem acalma a equipe, encoraja os acionistas e se torna um testemunho vivo de fé em meio à tempestade. A aliança multinacional ainda não se formou. A profecia de Ezequiel descreve uma poderosa coalizão de muitas nações do Norte e do Oriente. Na realidade atual, fora o Irã e os Houthis no Iêmen, não há sinal de envolvimento da Rússia, Turquia ou outras potências, elos fundamentais no quadro profético mais amplo. Segundo Looking for the Blessed Hope, a condição de habitar seguro em Israel. Ezequiel 38, versículo 8, destaca que Israel, nesse tempo, estará habitando em segurança, sem muros, portões ou ameaça de invasão direta. Contudo, na realidade de hoje, Israel continua enfrentando ameaças existenciais do Hamas em Gaza, do Hezbollah no Líbano e da vasta rede terrorista financiada pelo Irã. Ainda não há intervenção sobrenatural. O ponto central que marca Ezequiel 38:39 é a mão poderosa de Deus, terremotos, chuvas de pedra, fogo e enxofre caindo sobre os inimigos. No momento, o conflito segue totalmente dentro do roteiro militar político normal, sem sinais de intervenção sobrenatural. Bíblia, um exemplo para o empresário cristão. Vigilância e perseverança. Esses pontos que ainda não se encaixam não servem para minimizar ou ignorar o conflito, mas para lembrar a todo empresário cristão de um princípio imutável. A. Observe os acontecimentos pelo prisma da palavra de Deus, não corra atrás de especulações sem base. B. Ore com fervor, mantenha o coração sensível e os olhos abertos, pronto para agir com visão prática em vez de preocupação inútil. C. Prepare com paciência seu planejamento financeiro, fortaleça a estrutura da empresa para resistir à crise e espalhe os valores do Evangelho através da credibilidade e responsabilidade social do seu negócio. Profecia em Apocalipse 16. Um alerta sobre a batalha final. Conteúdo profético. Apocalipse 16, versículo 12 a 16, apresenta uma das imagens mais poderosas do juízo final. A sexta taça da ira é derramada, secando o rio Eufrates, para preparar o caminho para os reis do Oriente. Em seguida, espíritos imundos saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, enganando os reis de toda a terra e reunindo-os em Armagedon, o campo de batalha profético que marca o auge da ira e da justiça de Deus. Essa cena não retrata um conflito local, mas uma guerra de escala global, envolvendo todas as alianças políticas e militares no vórtice do juízo divino, sinalizando que a volta de Cristo está muito próxima. Relacionando com o conflito atual, peças ainda não encaixadas. Diante da apreensão causada pela escalada entre Israel e Irã, muitos se perguntam imediatamente: será este o Armagedon, o início de Apocalipse 16? No entanto, ao comparar o mapa do conflito atual com a narrativa bíblica, observamos pontos que ainda não se encaixam. A. Escala global. Apocalipse 16 fala claramente de uma batalha envolvendo os reis de toda a terra, uma reunião militar global sem precedentes. Já o conflito Israel-Irã ainda está restrito a uma escala regional, com alguns grupos armados apoiados pelo Irã, mas sem participação oficial de outras potências mundiais. B. Os reis do Oriente. Muitos estudiosos acreditam que isso se refere a nações asiáticas de grande porte, China, Índia ou coalizões militares emergentes do Oriente. Até o momento, não há sinais de que esses países estejam mobilizando forças rumo ao Oriente Médio. C. O rio Eufrates. Uma condição fundamental é o secamento do rio Eufrates para abrir caminho para os exércitos.
Até agora, não há relatos confirmando que esse fenômeno natural tenha ocorrido. D. Lembrete para o empresário cristão: serenidade e firmeza. Esses sinais ainda incompletos não diminuem a relevância dos acontecimentos atuais, mas lembram a cada empresário cristão uma lição essencial. A. Mantenha-se alerta. Não rotule apressadamente cada crise geopolítica como cumprimento de Apocalipse. Essa precipitação pode levar a decisões de negócios apressadas e mal preparadas. B. Permaneça firme. Ainda que não seja Armagedon, este conflito tem força suficiente para mexer com o preço do petróleo, o dólar e as cadeias de suprimentos globais. Prepare cenários financeiros de prevenção, diversifique a cadeia de suprimentos e invista com foco em sustentabilidade de longo prazo. C. Fiel. Diante de uma crise, o empresário cristão não semeia pânico, mas esperança. Uma decisão transparente, um compromisso ético, uma oração sincera, tudo isso é prova de que você é o mordomo fiel em que Deus pode confiar, mesmo que o dia final ainda não tenha chegado. Parte 5. Preparação para o empresário cristão, construindo uma base sólida em meio à tempestade. Em toda tempestade global, o mundo pode entrar em pânico, fugir ou se desesperar. Mas o empresário cristão é diferente. Ele é chamado para permanecer firme, entender o tempo com olhos espirituais e agir não movido pelo medo, mas pela visão recebida de Deus. A seguir estão estratégias essenciais, começando pelo fundamento mais importante, a preparação espiritual. 5.1. Preparação espiritual. Raízes profundas alimentam galhos fortes. Fortaleça a sua fé. Quando o mundo está saturado de más notícias, o empresário cristão precisa alimentar sua mente com a palavra de Deus, não com boatos. Reserve um tempo todos os dias para oração pessoal, estudo bíblico profundo e comunhão com irmãos de fé. Como lembra o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Confie na soberania de Deus. Liderar um negócio em meio a crises exige decisões rápidas, firmes e sob alta pressão. Mas Provérbios 19, 21 nos lembra: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Planeje com zelo, mas nunca esqueça, é o Senhor quem segura as rédeas. Crises são momentos em que corações se abrem em busca de respostas. Um empresário cristão não oferece apenas soluções financeiras, ele anuncia a esperança. Mateus 5,16 nos ensina: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Cada ato de bondade, cada decisão transparente, cada palavra de consolo é uma tocha que brilha em meio à escuridão. Ore pela paz. Deixe sua oração ir além das paredes do escritório. Alcance Israel, o Irã e cada vida inocente que sofre em meio às chamas da guerra. 1 Timóteo 2, versículo 1-2 nos exorta: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Quando a paz reina, sua empresa também encontra solo firme para se reerguer e prosperar. 5.2. Preparação financeira e empresarial, quando a fé caminha junto com a estratégia prática. Se as raízes espirituais são o fio vital que mantém o coração firme, então a gestão financeira sábia e a ação concreta são os pés que levam o empresário cristão a atravessar com segurança a tempestade econômica. A seguir estão estratégias-chave, extraídas de princípios de gestão modernas e da verdade eterna das Escrituras, para que nenhuma turbulência o faça vacilar. Bague gestão de riscos, olhe longe, planeje bem. A crise sempre revela pontos fracos na cadeia de suprimentos, nos sistemas operacionais e na estrutura financeira. Avalie com honestidade o nível de vulnerabilidade do seu negócio. A matéria-prima depende de um único mercado? Os principais clientes estão fortemente expostos à inflação?
Use ferramentas de planejamento de cenários, Scenario Planning, como recomendado pela McKinsey, para preparar planos para os piores cenários. Conflito prolongado, preço do petróleo em alta histórica, crise de fluxo de caixa. Preparar-se antecipadamente permite tomar decisões rápidas e assertivas quando a tempestade chegar. Diversifique seus investimentos, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Um portfólio inteligente deve funcionar como um bote salva-vidas de várias camadas, não afunda com um único choque inesperado. Ouro continua sendo o refúgio clássico quando a crise aperta. Ações defensivas, setores como utilidades públicas e saúde costumam ser mais resistentes em tempos de recessão. Fundos de índice, por exemplo, o Vanguard Total Stock Market ETF, simples, transparente e com risco naturalmente distribuído. No Brasil, o potencial de crescimento ainda está na agricultura sustentável e em fintechs inovadoras. O Nubank é um exemplo emblemático. Mantenha liquidez. O fundo de emergência é sua arma suprema. Dinheiro em caixa não é ostentação, é o guarda-chuva para tempestades inesperadas. Garanta um fundo de emergência capaz de cobrir de 6 a 12 meses de custos operacionais, mesmo se o faturamento cair drasticamente. Um caixa forte é vital para evitar vender ativos a preço de banana ou recorrer a empréstimos com juros abusivos. Construa resiliência. Seja flexível para não quebrar. A BCG recomenda: domine a tecnologia e sua cadeia de suprimentos. Acelere a transformação digital. Migre o máximo de processos para a nuvem, automatize tarefas contábeis e mantenha o atendimento ao cliente ágil. Diversifique fornecedores. Não dependa de um único fornecedor ou mercado consumidor. Planos B, C e D. Tenha sempre planos alternativos prontos para quando o risco bater a porta. Apoio humanitário. Negócios ancorados no amor. Negócio cristão não se limita a números. Deixe que a bênção do lucro transborde para a comunidade. One for Israel. Contribua diretamente para ajudar israelenses afetados pela guerra. Fundos de auxílio confiáveis. Amplie seu alcance até onde a esperança é mais necessária. Gálatas 6, versículo 10 ensina: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Planta. Conecte-se com a comunidade. Ore junto, permaneça firme junto. Sozinho é mais fácil se desgastar. Participe de redes como C12 Brasil ou Faith Driven Entrepreneur, onde você encontra não só conhecimento prático e experiências reais, mas também incentivo, oração e apoio mútuo para manter viva a chama da fé em meio a qualquer prova. Parte 6. Integrar fé e negócios, quando a palavra de Deus se torna a bússola para cada decisão. Em um mundo onde finanças e poder muitas vezes sufocam os padrões éticos, a palavra de Deus lembra a cada empresário cristão uma verdade imutável. O rico insensato de Lucas 12, 16 a 21 tinha celeiros abarrotados, mas uma alma vazia, e perdeu tudo em uma única noite. Ezequiel 38, 39 e Apocalipse 16 traçam um quadro ainda maior. A história da humanidade avança passo a passo para o seu destino determinado. Conflitos como Israel-Irã e crises econômicas são apenas peças de um plano soberano do Todo-Poderoso. Diante disso, o empresário cristão é chamado não apenas a gerir capital, mas a guardar o coração e seu propósito final. A. O que é chamado a fazer o empresário cristão? B. Orar diariamente, colocar cada plano aos pés do Senhor. Não espere o risco bater a porta para pedir sabedoria. Faça da oração seu fôlego, para que de um contrato simples a uma negociação milionária, tudo reflita a direção de Deus. Tiago 1, versículo 5 é uma base sólida. Se, porém, algum de vós necessitar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. C. Viver com integridade, balança justa, contratos transparentes.
Num mercado muitas vezes marcado por engano e ganância, o empresário cristão deve ser como um carvalho de justiça em meio a um deserto moral. Cada investimento, relatório financeiro, acordo de parceria, tudo deve refletir a retidão que Provérbios 11:1 ensina. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A sua reputação é o ativo invisível mais precioso. Ela abre portas para bênçãos que nenhum contrato pode comprar. Servir ao próximo. Transformar o lucro em canal de bênção. O dinheiro só faz sentido quando se torna ponte para levar o evangelho e consolo onde mais se precisa. Não guarde o lucro apenas para exibir sucesso pessoal. Faça-o frutificar na comunidade. Financie bolsas de estudo, construa escolas, apoie a saúde, promova projetos de compaixão. 1 Timóteo 6, versículo 17 a 19 reforça: ordene aos que são ricos no presente mundo que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Quando você semeia amor, Deus semeia ainda mais bênção sobre o seu negócio. Permaneça firme na tempestade, com os olhos fixos na eternidade. O conflito Israel-Irã, que explodiu em junho de 2025, não é apenas mais uma manchete, é um poderoso alerta para todo o coração vigilante. Nosso mundo é frágil, mas tudo o que a Bíblia profetizou certamente se cumprirá. Mesmo que os detalhes proféticos de Ezequiel 38, 39 e Apocalipse 16 ainda não coincidam completamente, isso não diminui a urgência da palavra de Deus. Tudo caminha para o tempo final que Ele mesmo determinou. Diante disso, o empresário cristão não deve se deixar levar pelo pânico ou rumores sem base. Ele é chamado a permanecer firme, sem se abalar por oscilações do mercado ou pela guerra. Discernir o tempo, entender os sinais, mas nunca perder de vista a realidade eterna. Agir segundo a visão, transformando fé em decisões práticas de negócios. Assim, fortaleça sua fé por meio da oração, estudo da palavra e comunhão genuína. Diversifique investimentos para que riscos inesperados não destruam anos de trabalho. Invista com ética, jamais lucre com injustiça, guerra ou exploração ambiental. Apoie a paz, engaje-se em iniciativas humanitárias, cuide da comunidade e seja um semeador de esperança em meio à escuridão. Em um mundo cheio de incertezas, que nossa fé seja uma luz no alto do monte. Que cada número, cada contrato, cada reunião com parceiros seja uma oportunidade de mostrar que nosso Deus vive, reina e sustenta os negócios daqueles que lhe são fiéis. Não estamos aqui apenas para sobreviver, mas para viver e viver em abundância, com propósito e esperança que jamais se apagam. Amém. Amém. Obrigado por caminhar com a Negócio de Fé de 7 dias. Seu acompanhamento é mais do que um número. É um símbolo de fé, um desejo de transformação e um compromisso com uma jornada rumo a um impacto duradouro e com propósito. Permaneça conosco, onde a narrativa, a fé e a estratégia se unem para despertar inspiração e ação verdadeira. PIN, não perca as próximas lições. Você vai descobrir estratégias práticas, histórias transformadoras e insights poderosos de liderança, criados especialmente para empreendedores guiados por propósito como você. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Teremos alegria em orar para que o seu negócio prospere e floresça com propósito. Negócio de Fé de 7 dias, sempre ao seu lado.